Sobre uma data feliz. Hoje é 14 de março, há um ano atrás, Marielle morreu. E bem, por que essa é uma data feliz? Porque, bem, ela morreu, simples, é isso, não tem muito o que ficar explicando. É uma data feliz porque alguém ruim morreu. Como já diria o Daniel Fraga, não se deve desejar o bem a todas as pessoas. Não, eu desejo o mal a pessoas nojentas, pessoas tóxicas como ela. Assim como desejo mal a Lula, que o câncer do Lula volte com toda a força e o Lula morra. E bem, fiz esse vídeo porque alguns certos canais aí, um certo canal de um certo ANCAP que faz umas certas mágicas, fez um vídeo lamentando a morte da Marielle. Isso é terrível, isso é você confundir uma pessoa, um ser humano, um indivíduo, com um estatista, um socialista, um ser desprezível. Você não pode confundir os dois. Se parecem, só que existe uma imensidão, uma muralha de diferença. E não existe nada para se chorar, não existe nenhuma lágrima a derramar, não existe nada de triste. Malditos, 3 vezes malditos sejam aqueles que lamentam a morte de uma pessoa tão tóxica, tão ruim, tão estatista quanto Marielle Franco. E bem, acharam alguns dias atrás os culpados, se é que são culpados mesmo, porque não se pode ter certeza se eles foram comprados para assumir a culpa, porque a mídia só quer um culpado para apontar o dedo. Mas enfim, acharam 2 PMs lá que supostamente mataram Marielle. Bem, se eu pudesse dar uma punição para eles, eu daria a seguinte punição: um aperto de mão, agradecimentos e um McDonald's pago para eles poderem ir lá comer e relaxar. Porque realmente não existe nada a se lamentar. Não, eu poderia gritar hoje a plenos pulmões como eu estou feliz por essa data, como eu estou feliz pelo que aconteceu há um ano atrás. Gerou um pouquinho mais de popularidade para a esquerda? Gerou, mas faça o quê, né? Você vai deixar de agir porque o inimigo vai ganhar popularidade. Isso é uma péssima estratégia. É claro que, assim, algumas coisas dão tanta popularidade que realmente não vale a pena. Só que, nesse caso, valeu a pena sim e foda-se. E, bem, viva a morte de Marielle. Que bom que ela morreu, ela não está viva e isso é algo muito bom. Enfim, bye bye pessoas por esse vídeo é isso e feliz dia da morte da miserável. Pois é, galera, vocês viram esse vídeo aí? Vamos falar sobre isso agora. Então, galera, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter esse canal no ar. Muitos de vocês não entendem as consequências e os efeitos da extrema-direita. Vocês acabaram de ver um vídeo que demonstra claramente a influência que a extrema-direita no Brasil tem gerado em alguns jovens. Não confundam a influência das ideias da extrema-direita, que é um evento mundial, com a ideia de um ou outro indivíduo apenas. Já disse para vocês que esse não é o foco. Não é só um indivíduo que compartilha a ideia. Não é só o presidente da República que compartilha ideias extremistas também. Tá? É um movimento global. A gente tem que combater esse movimento e também exigir que o presidente Jair Messias Bolsonaro mude o seu discurso ou mude as suas ideias, porque do jeito que ele tá apenas compartilhando ideias de extrema direita. Vocês ouviram o que é que esse jovem fala nesse vídeo aí? Não dá para saber exatamente a idade dele, e como vocês viram, eu botei a imagem borrada, porque não dá para ter certeza se ele é menor de idade, se ele é maior de idade. Inclusive, como é uma figura andrógena, também não dá para saber se é um menino ou se é uma menina. Mas enfim, o que a gente sabe é que é um vídeo de um adolescente, aparentemente, falando que a Marielle, ela era tóxica, que ela era uma pessoa do mal. E eu pergunto a vocês, quem é que coloca isso na cabeça delas? Sabe quem coloca isso na cabeça dela? Canais e ativistas de direita ou de extrema direita que distorcem alguns discursos de Marielle. Quando eu falo alguns ativistas de direita, é porque tem alguns ativistas que se dizem de direita, mas que na verdade são da extrema direita, porque a direita não prega esse tipo de discurso de ódio, por exemplo. O que é que acontece? Provavelmente, né, esse jovem já deve ter visto aí compartilhamentos em algumas páginas muito populares do Brasil, né, contra a Marielle, deve ter acompanhado alguns políticos falando mal da Marielle, como aconteceu com o Fernando Holliday. Eu postei um vídeo no meu canal aqui ontem falando sobre
a vergonha que o Fernando Holliday passou falando que a Marielle compartilhava ideias perturbadoras e inclusive ideia de abortar fetos inocentes, matar inocentes, sendo que a ideia do projeto da Marielle, pelo menos o projeto que ela tentou implementar no Rio de Janeiro, o projeto do fazer valer o aborto legal, não era baseado no que o Fernando Holliday falou, mas pessoas com ideais, por exemplo, extremistas, compartilham ideias extremistas. A gente tem visto que o Brasil tem repetido um discurso de ódio de vários indivíduos da extrema direita do mundo. Se vocês observarem, né, o que aconteceu na Nova Zelândia, por exemplo, o discurso era o mesmo discurso de marxismo cultural, de imprensa inimiga, de que o marxismo e o comunismo é o mal, que nós somos inimigos deles, que os judeus são inimigos deles, que os islâmicos são inimigos deles, que deve haver uma purificação, são contra a imigração, são contra o movimento de imigração, são ultranacionalistas. Inclusive a gente tem visto vários indivíduos defendendo ideias de ultranacionalismo, anticomunista, anti-esquerda, anti-marxismo cultural supostamente, anti-educação, anti-mídia. O Olavo de Carvalho é um cara que propaga isso descaradamente. E o Steve Bannon é um dos caras que está lá no topo da pirâmide. Olha o que esse garoto ou garota, não dá para saber se é um menino ou uma menina, porque como eu disse, é uma imagem andrógena, né? Ele parece ser um garoto, mas enfim, parece ser um adolescente também, por isso que a imagem está borrada. Ele diz que o dia 14 de março é uma data feliz, deve ser comemorada, porque nessa data uma pessoa ruim morreu, uma pessoa tóxica morreu, que foi Marielle Franco. Né? Ele também disse que ela era uma pessoa do mal e por esse motivo ela mereceu morrer por ser do mal e por ser tóxica. Diz também que desejava que o câncer do Lula voltasse com mais força e que ele morresse. E parabenizou os assassinos da Marielle, dizendo que se os encontrassem na rua não daria nenhuma punição, daria um aperto de mão e pagaria o McDonald's, como vocês viram. E ele diz que mesmo a morte da Marielle dando uma certa popularidade à esquerda, valeu a pena, né? Valeu a pena porque a Marielle foi uma pessoa ruim e no final do vídeo ele diz viva a morte de Marielle e diz viva o feliz dia da morte de uma miserável. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, primeiro, onde é que estão os responsáveis legais por esse jovem? Que não vê esse discurso do jovem se extremando aos poucos para poder combater isso aí. Porque o jovem que tem esse discurso aí, ele compartilha coisas assim na rede social dele, ele tem coisas parecidas na casa dele, lê livros com coisas desse tipo. Mas cadê os responsáveis legais para não ver esse tipo de discurso? Vocês entenderam o risco que esses jovens encontram na internet? Hoje, por exemplo, um famoso digital influencer apagou algumas coisas do canal dele na internet, né? Não vou citar o nome dele agora, porque como esse vídeo é um vídeo um pouco como polêmico, ele pode tentar distorcer o que eu estou falando aqui nesse vídeo e dizer que eu estou acusando ele de extremar esse jovem aí. Mas na verdade, discurso, por exemplo, contra a crença muçulmana, né, ou repetir discursos que vêm de fora, só potencializa a ideia da extrema-direita no Brasil. É como eu disse e vou repetir várias vezes, apontar um indivíduo, apontar apenas o presidente como culpado, isso não é a verdade. A verdade é que é um movimento global. A gente tem de combater esse movimento, é um movimento no mundo todo, é um movimento que está tomando toda a Europa praticamente, certo? Tá tomando a América também. Já conseguiram eleger Donald Trump nos Estados Unidos, conseguiram eleger aqui no Brasil o Jair Messias Bolsonaro. Vários países da América do Sul e da América Central têm governos que são de direita e que é um passo se esse discurso de ódio se alastrar para ir para um governo de extrema direita. E eu pergunto a vocês o seguinte, será que é esse o Brasil que vocês querem? Eu vou perguntar diretamente aqui agora a alguns youtubers, Nando Moura, Bernardo Custer, Diego Rox, Paula Marisa, Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho. É esse tipo de jovem que você quer? É essa cabeça que você quer que os jovens tenham? É esse tipo de discurso que vocês querem que eles tenham? É esse tipo de discurso que vocês querem que eles tenham? Não estou acusando vocês de nada, mas eu quero perguntar a vocês o seguinte. É esse tipo de discurso que vocês querem que os jovens tenham? Alguns desses canais que eu citei repetem o discurso extremista da direita, como é o caso do Olavo de Carvalho. Se alguém pudesse, na minha concepção, apontar quem é que conseguiu propagar aqui no Brasil ideais de extrema direita, não foi os canais que alguns citaram, né? Nando Moura, Bolsonaro. Quem propagou esses ideais de extrema direita no Brasil foi Olavo de Carvalho. Foi o Olavo de Carvalho que trouxe de lá para cá, dos Estados Unidos para cá, essa ideia que vocês estão vendo agora. Anti-imigração, anticomunismo, anti-esquerda, anti-educação, supostamente o enfrentamento com o marxismo cultural, contra a miscigenação, anti-vacina.
antidemocracia, antimídia. Apontar um youtuber brasileiro ou apontar o presidente do Brasil como responsável pelo atentado lá em Suzano não é o correto. Porque essa ideia, ela vem se propagando por todo o mundo. Aqui no Brasil, a gente tem pessoas que repetem esse discurso. Então, na minha concepção, quem são os culpados, Carlito? Todo mundo que propaga conteúdo referente à extrema direita. É isso que eu queria tentar falar naquele vídeo e muita gente não entendeu. O responsável não é uma pessoa, não é só o presidente, não é o Olavo de Carvalho apenas. O responsável por extremizar alguns jovens no Brasil é o discurso de extrema direita. Não tem como responsabilizar uma pessoa. Todo mundo que propaga o discurso de extrema direita são os responsáveis. É isso que eu tentei falar no vídeo, muita gente não entendeu, né? Não entendeu, inclusive, quando eu tentei explicar sobre não querer politizar, porque tinha gente que tá falando, ah, a culpa é do Lula e da esquerda, a culpa é do Bolsonaro e da direita. Não, primeiro que o Bolsonaro seria de extrema direita, tá? Não compare o Bolsonaro com a direita no Brasil, que o Bolsonaro é de extrema direita. Os ideais que ele defende são ideais de extrema direita. Só se assemelham, sabe ao quê? Ao fascismo italiano e ao nazismo alemão. Inclusive, para quem acha que Hitler era de esquerda, para quem acha que o fascismo era de esquerda e tem preguiça, por exemplo, de ler livro, assista um documentário chamado Hitler, Ascensão e Queda. Vocês vão aprender um pouco sobre ele, um documentário de cerca de 45 minutos. Para quem tem preguiça, por exemplo, de estar fazendo pesquisa, para quem tem preguiça, por exemplo, de ler livros. Fica a dica até pro Nando Moura ler isso aí. Então, quem compartilha ideais de extrema direita faz parte da bolha que está gerando esse ódio. Muita gente falou assim, ah, mas o Bolsonaro tem responsabilidade indireta. Indireta, todo mundo que compartilha ideais de extrema direita tem. É isso que eu falei. Só que dizer que a culpa é do Bolsonaro ou de um determinado youtuber não é o correto, porque o discurso ele está sendo cada vez mais sonorizado por vários youtubers. Há uns dias atrás, não sei se vocês lembram, o Bernardo Custer chegou a dizer que todos os incêndios que acontecem no Brasil são provocados pela esquerda, são atentados orquestrados pela esquerda. E muitos de vocês na época ficaram chocados, pois é, ano passado ele fez um vídeo, por exemplo, falando que a França tinha legalizado o aborto, e assim a gente vê o discurso deles crescendo. Eles estão repetindo o discurso de extremistas que vêm de fora. A maior parte das teorias propagadas por Olavo de Carvalho aqui no Brasil, ela vem de fora, né? Vem lá dos Estados Unidos, de teóricos da conspiração dos Estados Unidos, alguns europeus também. Então, se vocês querem apontar um responsável por trazer efetivamente a extrema-direita para o Brasil, Olavo de Carvalho, por trazer, que eu falo, ideais de extrema-direita com força para o Brasil. Quem fortaleceu o discurso da extrema-direita no Brasil foi Olavo de Carvalho. Então, eu queria pedir a vocês aí para comentar aqui embaixo o que é que vocês acham, porque esse jovem aí, muito claramente já deve ter dado sinais em casa desse discurso extremista aí, desse discurso de ódio dele, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos porque eu já fui!